Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano, diretamente do Cachecol Studios. Vocês já estão ficando bem familiarizados com esse estúdio, o melhor estúdio da região metropolitana. Hoje ele tá a caráter. Muitas vezes eu me perguntei por que se chama Cachecol Studio, mas hoje ele tá com o cachecol dele ali no pescoço, morrendo de frio. Esse frio só ele sente, porque tá todo mundo com calor aqui, até a plateia. Hoje a gente também tem plateia, viu? E você que está assistindo pela primeira vez, que vem através do convidado, por favor, se inscreve aí, dá um like, não paga nada, você não vai gastar nada, é só se inscrever, já vai estar ajudando a gente. Você que também já acompanha, mas ainda não se inscreveu, é incrível, muita gente segue no Instagram, acompanha, comenta e não segue, não se inscreve no YouTube. É um negócio, né, velho? Custa nada, meu irmão, só dá um cliquezinho lá, tu não vai pagar nada. Hoje eu vou conversar com um cara que eu tava vendo quase 30 anos, né? É um cara que tá na educação, 28 anos, 7 Copas do Mundo, meu irmão. 7 Copas do Mundo. Quantos anos tu tem, bicho? Aí tu já se apresenta, porque eu achava que ia chegar aqui um senhorzinho aqui. Tu é novo, velho. Boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Comecei cedo. Meu nome é Marcelo Cazé, tenho 47 anos. Comecei cedinho, comecei a ensinar com 18 anos. Meu irmão, 7 Copas do Mundo e tu tava lá dando aula, sendo liberado na hora do jogo. Caramba, como é que ao longo desses anos tu vê muita diferença no ensino, na postura dos estudantes, dos professores, essa dinâmica toda, desde quando tu estudou e de quando tu começou a dar aula ao que tu vê hoje? Vejo sim. Falando um pouquinho dessa questão um pouco histórica, eu vou falar para ter um contexto. Quando eu comecei a aprender inglês, tem muita gente que não viu isso. Eu tinha dificuldade de encontrar fita cassete. A gente não sabe o que é, não. VHS. E tudo era muito tudo não era muito acessível, né? Então você tinha um livro para chegar, meu Deus do céu, era livro importado, tanto livro didático como paradidático. A fita cassete, que você escutava os áudios, caríssimo. E detalhe, você tinha que ter mais ou menos um DJ, né? Quando você queria repetir, pegava, então era complicado. Internet não se tinha quando eu comecei, e para você ter um VHS era caríssimo, para você assistir algum vídeo. Hoje a gente está aqui dentro do YouTube, essa facilidade. Então, de lá para cá mudou muita coisa. Depois vieram os CDs, né? E hoje a gente está tudo dentro das mídias. DVD com vídeo aula, né? E aí a gente hoje tem uma facilidade, eu posso dizer. Hoje a gente tem acesso, facilidade para poder ter acesso, para poder conseguir os materiais. Hoje você faz uma busca, você encontra todo tipo de vídeo, se você quiser falar sobre um tópico específico. Professor, tem aplicativo, né, que a gente consegue ficar interagindo ali, o Duolingo, esses aplicativos que você fica interagindo como se fosse um jogo, né? Ele vai dando os desafios, você vai ir aprendendo, né? Isso também. Uma dessas metodologias é essa questão da gamificação, né? Você aprende jogando e fica fácil, e você vai conseguindo medalhas, níveis, e você vai passando de medalha a nível, e com isso é uma coisa muito boa, que você aprende se divertindo, né? E aí a facilidade de você aprender aquilo com que você gosta fica muito mais fluido, fica muito mais tranquilo daquilo que você vai fazendo a pontuação. A gente também é movido a desafios. Olha, você está em tal ranking, então vai isso, e o professor acompanhando ali. É bem interessante. Eu vejo muitas crianças, né, que pelos jogos, né, desde novinhos estão jogando Roblox, tá, e os nomes, os termos são tudo em inglês, e eles pronunciam limpo, bonito, mãe, como aprende fácil, né, essa interação com o jogo. Ô Cazé, professor, vou chamar de professor. Tá. Onde é que fica, como é que a gente pode começar a entender melhor tudo que a gente vai ouvir depois, mas a partir de quem é o professor, antes do professor, quem é Cazé, como é a tua vida, perfeito. De onde começa isso? Então, esse começar cedo veio da minha mãe, né? Minha mãe é professora Benedita Cazé. Minha mãe começou a lecionar com 16 anos. Tá, então já é de família, todo mundo novo já vai dar aula. E minha mãe, assim, vamos dizer, super focada em ensinar. Quando foi 42 anos, minha mãe se aposentou.
Mamãe, graças a Deus, hoje tem 87 anos, é viva. Aí depois que se aposentou, começou a trabalhar de novo. Quando foi com 65, se aposentou de novo. Duas aposentadorias. E você que tá assistindo talvez nem se aposente, viu? Desculpa, eu tinha que falar isso aí. Continua, desculpa. Aí ela começou a ensinar e minha mãe foi professora de Braille do governo do estado. Foi uma das pessoas que iniciou o ensino de Braille aqui. O Braille, para quem não sabe, não conhece, é o sistema Braille, que eu também sou professor braillista, onde os cegos aprendem, como a gente chama de pontinho, mas o nome certo é cela Braille. Então, tem a cela de 1 a 6 e cada cela representa uma letra do algarismo romano, né? Então, aprender Braille é fácil. É fácil. O Libras é bem mais difícil. Se eu botar no ranking assim, Libra, Mandarim e Braille, como é que tu vai Com certeza, Braille é número 1. Porque dos 6 pontos, das 6 células Braille, você constrói o alfabeto e constrói tudo. A Libras tem os sinais que você tem o alfabeto que você aprende aqui do Braille, e a partir do alfabeto você vai ter os sinais, vai ter essas questões. E o Mandarim, ele não é esse bicho todo, que a gente vai falar dele, mas o Mandarim é fácil. Eu posso garantir e vou dizer porque o Mandarim é fácil. Mas vamos voltar lá para a infância, para esse começo, tua mãe como referência. Era onde? Que cidade era isso? Eu sou nascido em Recife. Recife. Eu até costumo brincar, que a Ariano Suassuna disse, quando eu entrei lá na Paraíba, eu entrei nu. Então, eu nasci na maternidade do DERB da Polícia Militar, né? Meu pai não era militar, mas... Eu nasci lá também. Mesmo. Foi mesmo. Nasci lá. Nasci lá. O teu tamanho. Nasci na estrada da polícia. Eu nasci lá. Na época, meu pai disse que era o hospital que tinha menos infecções. Aí ele vendeu um Fusca para eu nascer. Poxa. Aí meu pai disse, olha, eu vou vender o Fusca. Aí quando meu pai faleceu em 2019... E antes dele falecer, eu disse, papai, se eu quiser eu devolvo o Fusca. Ele disse, não, agora eu não quero não. Então, eu nasci ali em Casa Amarela, estudei em escola particular, a grande maioria do meu tempo. Estudei em escolas Virgem Poderosa, que fica ali hoje atrás do Hospital Infantil, ali perto da Jaqueira. Depois fui para Decisão, depois fui para Especial. Mas até os 12 anos eu não gostava de estudar. Não gostava de estudar. Mesmo minha mãe sendo professora, e aí... Era rígida na cobrança em casa? Muito rígida. Meu pai trabalhava muito, minha mãe... É quem tomava. E aí minha mãe disse uma coisa pra mim, que hoje a gente diz que é um insight, né? Que mudou a minha vida. Ela disse, meu filho, você não nasceu rico nem bonito. Você tem que estudar. Aí pronto. Aí eu disse, pronto. Agora eu vou começar a estudar. Aí realmente, a partir daí... Eu comecei a focar nos estudos, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de concluir meu ensino médio, de ter feito uma faculdade de turismo, ter feito a faculdade de letras português e inglês, e eu tive a felicidade de ser intercambista. Que aí mudou a minha vista. Deixa eu entender aqui. A gente vai chegar. E é uma coisa que eu gosto muito de saber como é a experiência em outros países. Mas nessa fase aí que tu vira a chave e faz, pô, eu preciso estudar já que eu não sou nem rico nem bonito. Tu já pensava, foi o quê? Turismo? Foi o quê que veio na tua mente? Eu vou estudar para isso, quero me formar em tal área. Pronto, minha mãe é pedagoga e é bacharel em Direito. E aí eu pensei, a priori, em fazer Direito, né? Sendo que Direito naquela época, eu terminei o ensino médio em 97. E não era tão fácil de você entrar na faculdade. Aí eu disse, eu gosto de idiomas, eu vou pro turismo. Aí no terceiro ano do ensino médio, eu decidi mudar. Mas tu já era aprofundado nos estudos dos idiomas? Eu gostava de inglês, eu sempre fiz inglês num curso de inglês, porque minha mãe, depois que ela se aposentou, ela foi para um curso de inglês. Então, eu fui bolsista há muito tempo na ABA, na Associação Brasil-América, que eu sou muito grato. E depois que eu voltei, ainda fiz o Proficiency lá, que é o último, vamos dizer assim, o último nível de proficiência da língua inglesa, pela Universidade de Michigan. E, assim, é um carinho que eu tenho especial por lá. Estudei bastante, me ajudou muito, e aí eu entrei na faculdade de turismo.
E entrando na faculdade de turismo, eu senti a necessidade de melhorar ainda mais meu inglês. Por mais que eu já tivesse um inglês, eu digo que naquele tempo razoável, eu acho que eu precisava sair desse aí. Aí comecei a trabalhar e estudar, porque como não sou bonito nem filho rico, comecei a trabalhar e estudar. Aí depois a gente se mudou para o Janga, e aí eu fazia uma jornada. Eu saía do Janga, eu trabalhava nos Aflitos, estudava em Boa Viagem. Cara, era turismo, já fazia o passeio turístico todo dia. Era uma viagem. O trânsito não era tão louco como hoje, né? Isso facilitava, né? Porque você saía... O trânsito também piorou muito aqui. Hoje não conseguia, não. Não, hoje... Não dava tempo, não dava nada. Então, essa foi essa minha trajetória até eu decidi sair do país. Foi pro intercâmbio. Foi pro intercâmbio. Tu tinha quantos anos nessa época? 20 anos. 20 anos. 19 para 20. Foi 20 anos. Eu tava bem interessante. Agora, a primeira vez que eu fui, eu não fui de vez. Minha mãe muito, assim, conservadora. Tu é filho único? Tenho 2 irmãos. Tem 2 irmãos. Vocês são mais velhos. Camilo e Tadeu. E hoje tem uma felicidade dos 2 trabalharem junto comigo. Lá na frente eu falo. Então, minha mãe disse, olha, você vai e... Meu pai tem um irmão que mora nos Estados Unidos. Aí eu disse, olha, eu vou pegar, vou lá conhecer, ver como é que é. Aí, como era muito difícil a ida, não tinha internet nem nada, eu só vou pegar um voo barato, né? Hoje a gente diz low cost. E aí eu peguei um voo que foi uma odisseia. Eu peguei um voo que foi Recife, Fortaleza, Maranhão, Belém, Belém, Manaus. Mas tu já era acostumado com a Boa Viagem, já estava de boa pra tu aí. E naquele tempo as companhias aéreas serviam refeições mesmo. Quando eu cheguei no Maranhão, eu já estava cheio, né? Eu fiquei com muita fome, fui comendo... Agora eles dão umas borrachinhas de azulzinha e um salgadinho, velho. Aí quando eu cheguei... Eu levei uma pipoca a primeira vez que eu viajei de avião. Eu disse, oxe, eu vou confiar nada. E até hoje você tem que voltar de novo a levar a pipoca. Do Maranhão foi que foi pra lá? Não, aí de Manaus... De Manaus. Foi. De Manaus eu fui pra Miami. Aí quando eu cheguei em Miami, nessa vez que eu fui passar um mês, né? Aí quando eu cheguei em Miami, um aeroporto gigantesco, aí eu fiquei um dia lá pra conhecer Miami. Aí conheci, peguei um ônibus de lá e para quem não conhece, assim, é muito fácil andar em Miami. Tô com 20 anos. E sem nunca ter visto nem na internet, porque não tinha internet, né? Não tinha internet. Google Earth. Como é que fala Google Earth? Earth. Google Earth, para você dar uma olhadinha e ver como é a rua, né? Não tinha nada. Mas aí era por telefone e eu perguntei, sendo que Miami... O centro de Miami é downtown, né? Centro da cidade. E começa do zero, e leste, oeste, norte e sul. Então, eu desci no aeroporto e estava indo para a rua 24, este. Sendo que aqui, a grande barreira é que eu não sabia o que é leste, oeste, norte e sul. Só falava direita, esquerda, leste, oeste, norte e sul. Dobra ali. Você se confunde assim. Danado isso, até você entender que, por mais que estava fazendo turismo, os pontos cardeais, você funcionava bem, mas não era tão bem. Aí fui, cheguei lá, me virei, e aí eu peguei no outro dia em Miami, voltei para o aeroporto e peguei Miami, Atlanta, Texas, e o Texas eu fui pro Novo México. Então eu peguei, foi, ficava passagem barata, sendo que a volta foi o mesmo percurso, né? Foi o mesmo. Que a ida e volta você não tem como mudar. Pelo menos não tinha. Hoje é mais fácil mudar. Naquele tempo você pegou barato, você volta barato. E aí, quando eu cheguei, assim, a minha primeira impressão nos Estados Unidos foi: que lugar lindo. Tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo organizado, tudo funciona. Até hoje tudo funciona. Lógico, depois que você mora lá, você vai ver algumas coisas, alguns prós e contras. Mas, assim, tudo muito organizado. Quantidade de carros. Eu gosto muito de carro. Vi a quantidade de carros que tinham. O carro lá é um meio de transporte. Aqui carro também não é só um meio de transporte, né? Muitas vezes a pessoa quer ostentar, tem um carro lá, não. Gasolina barata, lá a unidade de medida é galão, né? 1 gallon, 2 gallons. E aí a unidade de balão é 4,5 litros, um galão. Então,
Você enche o litro, você enche um tanque lá com 10, 20, no máximo 10, 15 galões, né? Então é fácil. E eu me apaixonei pelos Estados Unidos nesse mês. Aí Foi um mês, batidinho, 30 um dias. mês batidinho. Cheguei lá, meu tio mora lá desde os 16 anos, casado com uma americana, e tenho 3 primos que não falavam português. Aí eu já senti bastante dificuldade, porque uma coisa é você ter aprendido no Brasil e não ter tido contato com nenhum estrangeiro, e também não ter tido contato com nada, porque naquele tempo não tinha internet. E aí eu fui aprendendo muita coisa com eles. Aí, quando meu tio disse, você quer vir estudar? Eu disse, quero. Aí no ano seguinte, eu voltei para o Brasil. Aí no ano seguinte eu fui realmente para passar um ano estudando inglês. Eu aprendi inglês no Brasil, mas eu posso garantir que efetivamente eu aprendi realmente inglês lá. Por quê? O convívio, né? Eu estava convivendo com pessoas que só falavam inglês. Meu tio falava português, mas meu tio era caminhoneiro, se aposentou lá hoje. Era caminhoneiro, então meu tio só estava praticamente na estrada e eu era obrigado a falar inglês 24 horas. E eu passava de 7h30 da manhã às 3h30 da tarde estudando, todos os dias, de segunda a sexta. E aí você aprende. E aí, o que é que eu ainda fiz mais? Quando eu saía, eu ia para a biblioteca, porque eu queria ficar até umas 6, e eu ficava de 3 até 6, 6h30, 7 horas estudando. E tudo em inglês, Tudo né? em inglês, tudo em inglês. Aí foi bom que eu conheci muita questão da literatura. O americano tem um hábito muito forte de ler. E aí quando você vai numa roda de conversa, o pessoal, o que é que você lê? O que você faz? E aqui eu lia, mas não tinha o hábito de ler Não, literatura muita de lá, gente, né? A gente tem um amigo em comum que detesta ler. Né? E aí eu tive esse hábito de leitura. Tive também uma coisa muito legal, o esporte lá dentro da... Eles incentivam bastante, né, durante a vida. E essa academia é gratuita dentro das escolas. E a academia é boa, né? Academia, piscina olímpica, campo de futebol espetacular. Então, todo canto que você vai, você encontra uma super estrutura para você fazer esporte. Inclusive a nível profissional, até mesmo porque eles querem que você faça. Então, é tudo muito bom. É tudo muito fácil, tudo muito bom. A biblioteca é muito grande, então lá as coisas facilitam para quem quer aprender e quem quer fazer, né? Ô, professor, só uma curiosidade. Essa escola era nível, assim, classe A, B, C, ou era o normal para todo mundo esse tipo de... Ele era similar hoje aos IFs aqui, que eles chamam lá de Technical Vocational. Mas o acesso era para todo... Para todo mundo, para todo mundo. Esse nome Technical Vocational é porque lá, o sistema, você pode fazer um curso técnico ou tecnólogo, e depois você pode ir para a universidade também. E o curso tecnólogo lá é muito bem reconhecido. Se você quer fazer carpinteiro, de motorista, de qualquer área nesse sentido, você faz, e depois você pode aplicar, só fazer mais 2 anos, que eles chamam de Associate Agreement, que você associa o que você fez no meio do técnico com o que você precisa complementar para o ensino superior. Aí eu estava naquela faixa ali. Então, eu assim, aproveitei muito. Como eu estava estudando inglês lá, eu tive contato com pessoas de muitos países, muitos asiáticos que vão para os Estados Unidos aprender a língua inglesa. E aí também tem aquela questão de realidade e cultura, né? Por exemplo, a gente tem aquela questão de se falar, de se tocar muito. O asiático não tem. O americano também? O americano não tem. Eles são muito cada um no seu espaço. E quando você vai para a cultura árabe, é que não se toca mesmo, né? Assim, homem com mulher tem muito essa questão do respeito e tudinho. Então, eu aprendi muito também a entender o mundo. E aí, depois que você entende como é que funcionam as coisas do mundo, hoje eu sempre digo a todo mundo, eu acho que uma viagem internacional é muito importante e o intercâmbio abre a sua mente de um jeito que só você estando lá para poder vivenciar, né? E essa vivência é muito interessante porque você vai aprender coisas que você nunca viu, ou até você até viu num livro, você escutou falar, mas uma coisa é você entender, outra coisa é você viver. E essa vivência lhe enriquece muito como ser humano. Enriquece bastante. E quando tu volta de lá, um ano depois? Aí quando volta de lá, a realidade, né? Lá, é um choque. Lá, assim, você não pode... vou dar um exemplo do trânsito. Se você for mudar de faixa, você tem que colocar a seta.
Se o policial vê e lá o policial tá em todo canto, ele vai e ele para. Me parece aquele negócio do filme. E lá eu tava andando de carro, né? Meu tio lá tive a felicidade de ter um carro para eu andar. E se você andar um pouco fora da faixa, você vai ser pego. Se você correr um pouquinho demais, eles pegam. Se você não ligar a seta... Aquela história do ônibus escolar, que quando para, você tem que parar atrás, é verdade também. Não tem isso. E é uma coisa que eles respeitam muito, são as regras de trânsito, né? E principalmente o ônibus escolar, porque o que é que o americano pensa? Aquele ali é o futuro, então a gente tem que respeitar aquele que tá ultrapassando, porque aquele é o futuro da nação. Então, ele tem uma consciência no outro ser que é muito valoroso. Você aprende muito a respeitar o outro, sem conhecer. Com os veteranos também, né? Eles têm um respeito com principalmente os militares, né? Que já são... Os veteranos têm uma que lá se chama license plate, que é a placa do carro, né? Ele tem uma placa diferenciada, o veterano. Todo mundo sabe quem ele é pela placa do carro. E falando de placa do carro, a placa do carro não é do carro, é sua. Eu troco o carro e fico tira com a placa. Tira a placa. Isso era pra ser assim mesmo. Não precisa de Detran, você tirou, entrou. Aí já tem que acabar com o órgão público, não vão querer. E não é obrigado a ter a placa da frente, só a placa traseira, os carros de lá. Que bom. Eu não quero ir para o Paraguai mais não, vou para os Estados Unidos. E aí quando eu volto, tudo certinho, tudo organizado, você chega, uma loucura, né? Assim, a gente vive nessa loucura que a gente aprendeu a viver. Trânsito caótico, pessoal, você tá atravessando, o cara acelera e buzina, e aí você entende a realidade. Poxa, aqui podia ser tão melhor em algumas coisas. Eu acho que a gente vive num país perfeito. Assim, tinha tudo para ser. Tem tudo para ser perfeito, porque eu digo, quando o pessoal pergunta, você mora onde? Eu moro no Paraíso. 50 minutos, 10 minutos eu tô na praia, 50 minutos eu tô em Porto de Galinhas. Eu gosto muito de Itamaracá, da ilha de Itamaracá. Vou para Itamaracá, que eu acho que é um paraíso mal explorado. Quero ir para São Paulo, tem a gastronomia de todo mundo. Vai para João Pessoa, é muito lindo. Vai para Alagoas, perfeito. Tem a Bahia, que é muito grande. Então, eu tô vivo no paraíso, sendo que o paraíso tem as suas coisas ruins, né? Violência lá, tem violência, mas as leis funcionam e você sabe que se você fizer alguma coisa, você vai. E uma coisa, quando eu estava lá, porque varia de estado para estado, se você for pego bêbado, você passa 2 dias preso. Aí eles até brincam, né, que você faz o hangover, você passa, cura ressaca lá preso. E isso não é no trânsito, não. Isso é... No trânsito. No trânsito se você pega, você passa 2 dias, 2 dias preso para poder curar a ressaca. Aqui você só é multado, né? Perde carro, talvez a habilitação, mas volta para casa. Mudou. Espero que não. Mas aí, assim, lá as coisas funcionam de verdade e é muito bom você também sentir essa questão de segurança. Você vai passar na faixa, você tá dando a intenção, o cara tá parando. Você não tá nem andando, ele já tá automatizado. E detalhe, espera você até lá. Você entra num ônibus lá, você entra, anda, quando se senta o motorista sai. Casé, falando e eu pensando aqui, agora faz sentido aqueles filmes de terror bem trash, que a menina tá andando num lugar escuro. Você faz, a gente aqui é acostumado, né, em Pernambuco. Menina, o que é que essa mulher tá fazendo aí? Mas é normal, talvez seja normal andar lá, né, numa rua esquisita, entre aspas, mas é seguro, né? Você não sente a sensação de violência, não sente. Se você puder andar de manhã, tarde, de noite, você tá tranquilo, você não fica olhando para trás, e isso aí você tem essa questão de choque cultural. Quando você volta, eu vi algumas situações nos ATMs, nos caixas automáticos. Você tirar dinheiro e ficar contando. Eu disse, meu Deus do céu, se a pessoa tirar o dinheiro e ficar contando aqui, eu vou levar até o cara junto. E assim, isso é muito impactante, porque o que vale para os Estados Unidos também vale para a Europa, que eu vou falar depois, que eu também viajei, vale para todo canto, porque você tem a sensação de segurança. Aqui no Brasil, já chegando aqui, como é que dando show aqui para os convidados vão para outro evento. Como é que tu começa, assim, a funcionar, né? Chegou, poxa, o que é que eu vou fazer da vida agora? Porque tu chegou falando inglês bem, tu teve uma experiência incrível. O que é que tu faz assim que tu chega aqui de volta? Professor.
Já foi ensinar? Foi. Eu tive um... Aí foi a primeira experiência, então, com aulas. Ou tu já dava Não, aula? eu já dava aula, já gostava da aula, mas aí... Porque tu se formou em turismo antes de viajar. Eu fiz isso, me formei e voltei. Não... Aí eu tive uma experiência não tão boa na faculdade, que eu fui trabalhar com alimentos e bebidas, que chama AB. E teve um estágio e eu não gostei, porque alimento e bebidas dentro de hotel, você trabalha final de semana, de manhã, tarde e noite, é uma coisa que não para. Aí o curso é maravilhoso, eu recomendo assim, para quem gosta da área entrar, mas eu não me adaptei a essa rotina do turismo, apesar de o inglês hoje facilitar muito o turismo, mas viver do turismo eu não quis. Aí fui dar aula de inglês e principalmente dar aula particular. Voltei assim... eu acabei não falando, eu estudei 9 meses, mas eu comecei a dar aula lá também. Lá mesmo? Lá nos Estados Unidos. Sendo que eu não podia dar aula, aí eu era TA, que é TA, Teacher Assistant. Eu era professor assistente. Aí, como eu estava nos cursos avançados, eu dava muita aula, os mais novos, saí na biblioteca também dava muita aula, e você aprende muito dando aula. Ensinando, né? Uma forma de fixar é ensinar. E você vê como é que o outro aprende, vê a dificuldade, então você vai... Desenvolvendo a sua própria... A didática. E aí foi muito interessante. Aí voltei dando aula. Quando eu voltei, Suape estava naquele boom, e o Brasil também naquele boom. E aí dava aula, às vezes eu dava aula por R$100 a hora. Hoje ninguém paga isso, mas antigamente eu tinha muita aula. E aí eu, quando voltei, passei um tempo dando aula, depois eu entrei no meio editorial, né? Eu entrei representando aqui algumas editoras, depois de algum tempo eu representei que eu tenho muito orgulho até hoje, a Oxford University Press, a Universidade de Oxford, da Inglaterra, né? Passei 8 anos representando ela aqui no Brasil, aprendi muito, estudei na Inglaterra, estudei em Oxford. A partir desse... do trabalho. Desse trabalho, Passou quanto tempo lá? Eu fui lá, passei um mês, que ele chama de Summer Camp, né? Fiz aqueles cursos, curso de verão, né? Curso de verão. E eu estudava com meus colegas, né? Então foi muito bom também, assim, ter a experiência de estudar aí como uma pessoa pobre ali. Estudei nos Estados Unidos, estudei na Inglaterra, né? Lá na Universidade de Oxford, que é para poucos, na verdade, no mundo, né? Então eu estudei, fiz lá uns cursos, adorei e assim, tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado e tenho muitos bons amigos e recomendo assim, quem quer fazer algum material deles, a Universidade de Oxford pensa muito, questão muito elaborada e comecei nesse meio. Então na Oxford também a gente fazia uma venda muito técnica, a gente entendia o que o curso queria, via metodologias, qual era a metodologia que se fazia, dava o treinamento, e aí a gente também fazia toda a questão de acompanhamento para que se tenha um aprendizado efetivo, né? Hoje o Brasil ainda, mesmo depois dessas escolas bilíngues, desses cursos, a gente tem um nível assim, muito baixo ainda, alguns falam 3, 5% da população brasileira fala inglês, e hoje o mundo fala idiomas. Você vai aqui para a Argentina, eles falam, lógico, espanhol, português, inglês, aí entra pro alemão, francês, e na Europa isso é comum, você pode ser poliglota. É super comum porque eles aprendem na escola, de uma maneira natural, tranquila, porque a escola prepara o professor para poder ter uma tranquilidade. Como a Europa também tem muito perto, você tem muitos professores nativos, às vezes ensinando o próprio idioma, e isso facilita bastante, que você já aprende na escola, né? Ô professor, o que é que falta aqui no Brasil? Porque eu lembro de 95, eu acho, 96, né? A primeira escola que eu tive um curso que tinha matéria de inglês, tinha um livro que era Steps, e vinha uma fita também, te falando, me lembrei. Tinha um livro, tinha Step. Depois de muito tempo, eu com o livro eu não entendia que Step era degrau, né? E eu tinha o degrau na capa do livro, eu não sabia. Era um inglês ali não passava do verbo to be. Eu acho que isso aí foi por muitos anos. Por que a gente aqui no Brasil ainda é tão carente? E esses anos todos, né? Sem ter melhorado tanto quanto poderia. O step também pode ser passo a passo. Passo a passo também, né? O step by step você dá um passo cada vez. É mais ou menos, acho que nesse sentido que eles estavam falando, né? Tinha um degrauzinho. E também pode ser o degrau de subida também. Você fazer o step subindo de degrau, né?
Mas o que é que eu acho assim? O Brasil, eu vou voltar um pouquinho na questão de como o Brasil incorporou o ensino da língua estrangeira, né? Na década quando meu pai e minha mãe estudavam, existia o francês e o latim. E minha mãe sempre diz, a gente aprendeu francês e latim na escola. Isso é década Francês e latim. Década de 60, né? Bem lá atrás. E quando aí foi saindo o francês e o latim da nossa grade curricular. O latim por causa das igrejas, eu acho, né? Da católica. O latim é mãe de muitas línguas, né? E a gente tem muita origem da língua latina também, da língua latina. E o francês, o português, tem toda essa origem. E o latim também fica bem fácil você aprender inglês. O latim, ele abre muito sua mente também. Aí a questão da igreja acho que também é relevante. Eu fiquei falando e eu lembrando que aqui a gente teve uma influência muito grande dos franceses na fábrica de tecido e tal. E aí talvez a escola aqui, pelo menos aqui em Camaragibe, teve muita influência dos irmãos, né? Dos católicos, da Sagrada Família. Sim. E etc. E deduzir isso aí, mas só... Mas vai bem para esse caminho. E aí a questão, quando chegou na década de 80, o que se fazia, aí eu vou voltar mais uma vez a falar de internet. Não tinha internet, não tinha nada. Então, como também não tinha fita cassete, existia uma metodologia chamada Grammar-Based, que era o estudo baseado na gramática. O que é esse estudo que queria dizer? Eu tinha um livro, um material didático, eu aprendi a gramática e a partir dessa base, eu tinha o pressuposto que eu sabia o idioma. Sendo que hoje a gente sabe que você aprender o idioma, você tem que saber as 4 habilidades: ler, escrever, escutar e falar, né? Para você ser fluente ou ter uma habilidade, você tem que saber as 4 habilidades. Mas lá na década de 80, você tinha o Grammar Base, você escrevia. A escrita é muito boa porque serve para a questão da fixação de curto e longo prazo. E você lia, então você sabia ler e você sabia escrever, mas você praticamente não falava. E essa metodologia hoje, em alguns locais, ainda serve. Mas na década de 80 ficou. Então a gente teve eu posso dizer que um delay, um pequeno atraso, por conta dessa metodologia. Aí depois entrou o audiolingual, que vieram alguns cursos de inglês, eu não vou falar não para não dar, que você falava e repetia. Aí dizia assim, toda aula você fala. E era verdade. O audiolingual você escuta e você usa a língua para poder falar. Uhum. Não era mentira, sendo que alguns dias você falava feito papagaio, você repetia. Não era. Você precisa das 4 habilidades. Falar é importante, ler é importante, escrever é importante, né? E escutar é importante. E escutar é tão importante que na nossa própria, a gente chama, na parte da linguística, L1 e L2. A nossa língua 1 a gente aprende escutando. O português. Ninguém vai te ensinar gramática, né? Você vai aprender, papai, mamãe, tá falando papai, a gente B, pai, eu sou pai, inclusive pai atípico, aí você é besta, tá falando, tá tendo aquelas progressões, dá-se igual na língua 2. Você também, para você entender, você tem que escutar muito bem. E o escutar é o início de falar. E aonde tem um problema? A gente também trabalhou muito com a questão behaviorista. O que quer dizer isso? O behaviorismo você está fazendo errado, isso não pode. O erro para a gente é uma negação. Então, você tem a questão de que errar dentro do processo de ensino-aprendizagem é natural. Você está ali no momento da aula, é você errar mesmo, você está no momento de aprendizagem. É a questão da punição, né? Da punição. Que inibe, aí você não arrisca mais porque foi... punido, né? Não precisa disso, mas a gente viveu esse momento. Então, a gente viveu esse momento muito de punição e hoje, assim, você está dentro de um ambiente, até de pouca sala de aula, você tem vergonha de falar e de errar. Mas eu como professor em sala de aula, digo, olha, é um momento de errar, de se expor, de fazer tentativas, de ter alguém que seja um professor, um tutor, que lhe oriente ali, é ali a sala de aula. Então você tem que se expor e dentro dessa exposição, você conseguir, lógico, aí você também aprende muito com o erro. Porque você errou, alguém lhe corrige, eu errei, não vou fazer mais. Aprendi, eu quero certo.
que acontece também na língua portuguesa, né? Você às vezes fala uma coisa errada, alguém lhe corrige, opa, aprendi. Então a língua 1 sempre ajuda a língua 2, a língua 3, a língua 4, porque dentro do cérebro, aprender línguas está dentro tudo do mesmo, não está em lugar diferente não, você aprende no mesmo formato. E aí tem aquela velha expressão que todo mundo diz assim, se aprender uma língua fica mais fácil aprender a outra. É verdade? É verdade. Ah. Porque o teu cérebro aprendeu a aprender. Como é? O teu cérebro Aprendeu a aprender. Aí ele aprendeu Nas próximas, ele aprende ele outra. vai facilitar o trabalho, Facilita. Né? E o cérebro tende a facilitar, né? Ele quer... É preguiçoso o cérebro, né? Ele não quer... Veja, o cérebro tem 2 funções super, hiper, mega importantes. A primeira é aprender. E a segunda é comandar todo o corpo. Até os 83 anos, a neurociência diz que você pode aprender o que você quiser, se você, lógico, não tiver algum déficit cognitivo, né? Que às vezes tem pessoas que têm. Mas dentro dos normais, dos típicos, você pode aprender qualquer coisa. E se você for fazer uma analogia, seu cérebro comanda todo o corpo e ele quer aprender. E a gente tem uma questão, por exemplo, a gente está aqui, mas se a porta abrir ali, ele vai puxar para lá. Por quê? Porque eu ser curioso? Não, porque ele quer aprender, ele quer saber o que é que está lá. Muitas vezes se diz, a gente tem muita curiosidade dentro de todo mundo, mas ele está sempre buscando algo novo para poder aprender, né? E aí o momento de sono é aquele que ele vai guardar lá as informações, e eu digo que o ensino, em geral, ele é cíclico e espiral. E eu vou tentar botar isso aqui. Cíclico por quê? Ele vai sempre voltando ali na base. Você aprendeu a falar papai e mamãe, depois você vai aprender tia, depois vai aprender família, depois vai fazer árvore genealógica. Então você vai estar fazendo essa questão, depois você vai crescendo, você vai aumentando seu vocabulário. Então você vai sempre estar reverberando naquilo que você aprendeu no passado. Então nessa questão cíclica, em espiral, e você vai crescendo o seu vocabulário. Isso se dá também no ensino. Se você vai aprender o português lá do primeiro ano, claro que tem 7 anos no alfabeto, quando você está no ensino médio, você está aprendendo uma construção de tudo que você aprendeu, do primeiro ao nono, e mais coisas que você tem. Como se fosse camadas, né? E aí não se pode jogar logo a camada mais pesada, vai preparando o terreno, a base tem que estar forte. E para você construir qualquer coisa em cima, e é onde eu vou voltar para os americanos. Os americanos, eles têm hoje... hoje nós temos a Base Nacional Comum Curricular. Lá eles têm também o que chamam de Common Core. O que é o Common Core? Todos os estados eles podem ter a sua base, mas todos têm em comum uma coisa. Por quê? Em cima de uma base forte eu consigo construir uma casa, um edifício, eu consigo construir qualquer coisa. Então eles têm essa base comum e funciona lá para todos. Todos aprendem ali igual. E aí uma coisa interessante também que o americano tem, que eu gostei muito, é que desde os 4 anos de idade eles já vão começando o letramento. E depois que a gente vai entendendo, hoje eu também sou especialista em K-12, que é do kindergarten ao high school. Então você começa a aprender ali nos 4 anos. Você tem livrinhos, todo mês você vai fazer. Depois você tem livrinhos para os 5 anos. Com uma frase. Depois, quando você está no 6, tem livrinho com 2, 3 frases. Todo mês, porque a prática leva à perfeição. Quando você está no primeiro ano, você tem livrinho com mais, isso já se tornou rotina para você. Então, a coisa mais natural do mundo é você ler, você está aprendendo, está fazendo. E a gente falta muito essa questão do hábito da leitura. Se você hoje chegar e dizer, você leu 12, 15 livros, tu é doido. Não, você gosta de ler, é questão de hábito. E a leitura faz com que a gente enriqueça e que a gente faça com que o nosso cérebro fique pensando em aprender, porque ele está ali para aprender. É o que ele quer, né? A inclinação natural do cérebro. Ele quer aprender e assim, é maravilhoso quando você vê o corpo humano, porque não tem limite aqui dentro de você aprender, né? O professor, eu fiquei curioso, e aí agora eu quero entender que depois dessa volta de São Paulo e trabalhar na Oxford. Na Oxford. E o teu currículo, ele é muito... Eu ia ler, mas ia ser... começar a ler no... Tá. Mas tem muita atividade aqui que eu fiquei curioso, né? A parte da inclusão, né? Que aí deu um sentido agora maior quando tu falou do teu filho, que possivelmente deve ter uma ligação com isso, né? Mas tu também empreendeu com essas experiências todas, tu chegou a empreender?
Então, hoje eu empreendo, eu sou empresário. Mas a inclusão começou lá atrás. Veio bem antes. Veio por conta da minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou com cego. Inclusive, quando a gente fala que isso hoje a gente fala capacitismo, né? Meu ceguinho, mas não, fale cego. Ele é Sim. cego, não você botar de adjetivo e aquela coisa, não. Então, eu já aprendi a fazer, tanto que eu também sou professor brailista, e eu vim acompanhando também, falando um pouquinho da parte histórica, a gente encontrava muito lá atrás surdo, cego, cadeirante e síndrome de Down, né? Essas questões neuroatípicas que são... Hoje é difícil você encontrar. Então, eu como vivi essa questão, eu trabalhei muito tempo dentro das bancas de vestibular como ledor. E hoje, tanto que ainda eu estou dentro da Universidade Católica nessa área, na coordenação da educação inclusiva. Então, a educação inclusiva sempre teve, a inclusão sempre teve dentro da minha formação, pela minha mãe, vivendo tudo aquilo ali, vendo minha mãe ser professora de vários cegos, né, naquela época, não só cegos, como também vidente, a pessoa que vê, né? A gente pensa que vidente é aquela pessoa que... Não, que enxerga. Quem enxerga é vidente. E aí, assim, eu sempre tive isso. E em 2021, eu fui pai de João Marcelo. João, eu tenho um João na minha vida. Eu tenho um João. E aí, com algum tempo, minha esposa ficou, mas ele tá com alguns retardos, não tá alcançando o que... tem algumas faixas que as pessoas têm que aprender algumas coisas dentro do crescimento normal. Aí a questão de bater palma, fazer foi o que acendeu a luz dela, né? Com um ano o João Marcelo não fazia o assim. E também não batia palma. Aí ela começou a fazer o alerta e a gente começou a levar ele para o primeiro neuro. Disse, não, isso é normal, é um atraso normal. Aí ela bateu no pé. Meu nome da minha esposa é Márcia Santos. Aí levou, depois passou uns 6 meses, com 1 ano e 6 meses levou, o médico disse, olha... Até os 4 anos, até os 3 anos. Não, tranquilo. Aí quando eu fui com 2 anos, ela levou e disse, não, ele tem autismo. Aí autismo nível 1, leve, e João Marcelo, ele praticamente só falava papai e mamãe, mas eu também acho que naquela época é muito excesso e a gente não... Ele foi falar de verdade com 3 anos. Eu sempre li muito para ele, eu sempre falei muito inglês com ele, e aí quando fez 3 anos ele fez assim, começou a falar tudo, hoje fala inglês, fala espanhol. 5 anos, para 6 anos, né? Com 3 anos ele começou a ler. A gente tem certeza que ele tem altas habilidades em linguagem, né? Em si, ele gosta, e a gente foi para Espanha, ele agora eu quero aprender espanhol, e já sabe tudo em espanhol. E aí, assim, tem as suas coisas, porque ele precisa da escola. A parte social dele é super comprometida. Então, para ele fazer brincadeiras com amiguinhos, para ele ir para uma praça e se interagir, isso ele não fazia. As terapias junto com a escola, isso foi muito importante para o crescimento dele como pessoa, né? Agora ele está tendo um pouquinho de dificuldade na parte fina, ele lê já tudo assim, mas está na dificuldade normal que a criança tem. Sim. Então, o pai atípico às vezes sofre porque quer que... Algumas coisas a gente sabe que ele está avançado, mas tem outras coisas que ele realmente precisa. Ele faz fono, faz terapeuta ocupacional, faz psicólogo. Jiu-jitsu, coloca ele para fazer jiu-jitsu, é muito bom, viu? O esporte... Eu dei aula há bastante tempo de jiu-jitsu e dei muita aula para criança e tinha crianças... Ele faz natação e faz hoje funcional. Boa! É um exemplo, né? Quer o tanto de atividade. E como é que aí se confunde com a criação do instituto? Já existia? Como é essa parte social? Então... A gente tá meio que misturou o empreendedorismo com a vocação. Eu trabalhei muito tempo, como eu falei, na Universidade de Oxford, e eu, sem nenhuma brincadeira, eu acho que eu visitei todos os colégios, ou a grande maioria dos colégios particulares no Brasil, e isso é muito bom. Você conhecer, saber quem quais são. Eu visitava todo o Brasil, visitei o Brasil, tive também a oportunidade de ir para a Argentina falar com os amigos lá, de Peru,
Eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa aqui, viajando a trabalho. E, assim, é muito bom quando você consegue fazer isso. E a gente falando da educação pública e privada, o público tem uma dinamicidade que o privado tem uma dinamicidade que o público não tem. Então, ele precisa fazer isso, ele faz. Ele faz isso e ele faz. O público tem mais uma liturgia, tem um processo. Depende da parte Como é muito administrativa. grande, tem a questão, às vezes, das pessoas de fazer experimento. E aí, como o privado também paga, ele quer o resultado, ele quer ver, né? Então, eu visitei escola em São Paulo, visitei muitas escolas em São Paulo, Rio Grande do Sul, todo o Brasil. E a vinda do Instituto, ele veio, quando eu fui no estado do Maranhão, Fala o nome do instituto para... o nome se chama Embraeden, eu sou diretor-presidente. O Embraeden é uma abreviação de Instituto Brasileiro Educacional, Tecnológico, de Desenvolvimento Social e dos Municípios. E aí, eu nunca pensei em ser presidente do Instituto, nunca passou na minha cabeça. E quando eu fui no Maranhão, você tem uma realidade muito forte, que o Maranhão é riquíssimo, como cultura, a questão do boi, a costura os lençóis maranhenses. Aí você diz assim, olha, eu tenho certeza que Deus existe. Lá você tem certeza que Deus colocou a mão, porque é a coisa mais linda do mundo. Os lençóis maranhenses. Aí você vai, o Maranhão, apesar de fazer parte do Nordeste, o Maranhão, eu digo que todo o bioma dele é amazônico, é floresta. É 6 meses chovendo, 6 meses fazendo sol. Mas ele faz parte do Nordeste. E aí aquilo me tocou. Me tocou no sentido de, poxa, já fiz tanto pela educação privada no Brasil, eu preciso fazer algo pelo público. Então eu posso dizer que eu não tive nenhuma picada, mas eu tive a picada no coração do social. E aí o Instituto ele veio com uma diretriz de trabalhar educação, tecnologia e a parte social. E aí ainda veio o meio ambiente, porque eu até participei da COP30, sendo tradutor, foi aqui no Brasil, e aí conheci, vou falar da COP ainda. Uhum. E aí ele veio com essa questão social. E o terceiro setor ele é um elo do setor público com a sociedade civil, tanto que ele é chamado de Organização Social Civil, OSC. E muita coisa ele pode fazer o que o Estado não faz. Porque, por exemplo, o Instituto pode trabalhar muito forte na questão do meio ambiente, ajudar a questão do lixo, reflorestamento, transição energética. Um dos papéis deles é fazer esse elo, ligação. E o social, ele está diretamente ligado com a assistência social, que a gente pode fazer curso de qualificação, pode fazer capacitação, treinamento. A educação, eu acredito que tudo vem através da educação por ser professor, então eu tenho que fazer a educação mais forte. A gente vem capacitar professor, formar equipes, fazer todo o acompanhamento, de repente levar materiais didáticos ou materiais auxiliares para poder fazer diminuir essa desigualdade, né, que se tem, que eu falei do público e do privado, e também trabalhar essa questão humanística, né? Que o Instituto ele é humano, é que está ali diretamente ligado com as pessoas, é que sente aquilo ali, é que às vezes busca os projetos, que o Instituto vive de projeto. E aí o Instituto, mas eu já era empresário. Sim. Porque eu tive essa visão, toquei, e hoje eu tento fazer o máximo onde eu posso pelo Brasil, onde tem assim, tem projeto que pode levar aquilo ali, eu estou lá. Eu tento buscar recurso, tento buscar projeto para poder gerar renda, para poder fazer, seja em qualquer área. E a questão do empresarial veio depois que eu decidi sair da Oxford, eu decidi virar empresário. Foi uma decisão tua. Foi uma decisão minha. Assim, é se testar, né? Sair da zona de conforto, porque você está numa instituição, né? Muito boa, me dava, assim, todas as condições de trabalho, carro, celular, plano de saúde, viagem, não tinha que reclamar, mas aí chega o tempo que você precisa também alcançar outros objetivos, né? Toda questão por exemplo, de metodologias. Pô, a gente aprendeu tudo lá, metodologias ativas, sala de aula invertida, que a gente chama de PBL, Problem Based Learning, estudo baseado em problema, e várias outras, e aí você, poxa, já sei tanta coisa, eu vou partir agora para essas outras. E aí
Depois que eu saí da Oxford, eu saí, representei a English Central, que é uma plataforma ligada a uma das empresas, a Google Ventures, que faz investimento lá. Trabalhei algum tempo, mas aí eu parti para outras áreas. Então hoje eu não trabalho só com inglês, né? Eu trabalho com o que eu digo que é multilínguas, né? Então hoje a gente, graças a Deus, pela experiência que a gente teve, a gente consegue coordenar alguns projetos. Eu vou falar deles aqui, que trabalha com inglês, espanhol, mandarim. A gente também trabalha também com cursos, como eu falei, qualificação, Excel e tudo que for na área da educação a gente consegue fazer, né? Então é bem rico, bem rico. O homem tem assunto aqui para alguns episódios, viu? E fala da experiência na COP. Poxa, COP 30. Foi essa última agora? Essa última agora. Que foi que teve uns barcos para poder o pessoal ficar, né? Teve uma dificuldade com hospedagem, né? Fora isso, deve ter sido incrível. Não, houve hospedagem porque você pensa que o mundo, 194 países vieram para Belém, né? Então Belém foi e assim, deixou o legado, né? Porque teve que mudar toda a infraestrutura da cidade, viária, chefes de países, muita gente vindo. Então Belém se tornou, por 2 semanas, ali a capital do mundo, onde todo mundo estava pensando alguns temas interessantes. E aí eu tive essa felicidade de participar da COP, né? E a COP teve 2 áreas. A Green Zone, que foi aberta ao público, né? E tem a Blue Zone, que só entra lá quem é convidado pela ONU. Eu fiquei nas 2, mas eu fui principalmente para as das nações, né? As 2 foram interessantes porque foi feita a COP da Zona Verde, para as pessoas entenderem como é que funciona. Os povos indígenas foram muito fortes por estar lá. Mas, para mim, eu digo que foi um aprendizado de 2 semanas, eu escutando e entendendo especialistas do mundo, falando de bem. Então, eu digo que foi um PhD em 2 semanas. Em 2 semanas, onde os principais temas que foram abordados foi o reflorestamento, a transição energética. Foi assim, foi falado de praticamente de tudo, mas o reflorestamento, a transição energética, recomposições de mata, de mata auxiliar, matas secundárias. E uma coisa que eu fiquei muito chocado na COP30 foi a questão do desmatamento aqui no Brasil, né? Assim, os especialistas falaram que 22% da mata nativa, de alguma maneira, por queimada, por reflorestamento, foi que aconteceu. E a gente está chegando num ponto crítico muito forte. Chegar a 25%, talvez seja um caminho sem volta. Então, hoje está todo mundo muito forte falando do reflorestamento. Porque, por exemplo, voltando para a questão da sociedade civil, eu não tenho poder de polícia para poder chegar e falar quem está desmatando. Mas, com sociedade civil, eu tenho projetos para poder fazer o reflorestamento, e esse reflorestamento alcançar níveis que a gente consiga melhorar essa questão do desmatamento desses 22%. Isso a gente pode fazer. Isso é uma missão, uma causa que eu tenho, fazer com que os municípios tenham sementeiras, que tenha educação ecológica, educação ambiental, porque a turminha que está lá tem que entender a preservar, cuidar e fazer demais. Então, está tudo ligado à educação, tecnologia. Hoje, por um exemplo, você não sabe uma planta. Hoje tem o Google Lens, você bota ali e ele vai dizer qual é a planta, a origem dela, o que é que ela faz, e está tudo conectado, lógico. A gente precisa da parte técnica, engenheiro florestal, engenheiro ambiental, mas hoje você tem uma facilidade da tecnologia estar ali na sua mão, né? Então, a COP, para mim, teve alguns gargalos, teve a questão da hospedagem, a questão dos barcos, estava tudo muito caro. Você não consegue também fazer um hotel do dia para a noite, né? Então, a gente estava alugando casa. Algumas pessoas falaram muito, eu vi em alguns jornais, da escolha do lugar. O lugar não suportaria, assim, né? Tão fácil. Muitas delegações deixaram de vir. Foi, eu vi isso também. Ou diminuíram por conta de valores. Mas eu, sinceramente, tenho algumas críticas, mas tem um lado positivo. Tinha que ser na Amazônia. Pela experiência. Tinha que ser em Belém. Diferente, né? E, assim,
a gente não tem dimensão, nós brasileiros, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Você vive ali uma biodiversidade de fauna e flora gigantesca, onde você vê ali tudo que você nunca pensou em ver. A gente pensa em... E aí é uma crítica construtiva que eu faço para quem está nos assistindo e ouvindo, né? Porque no caso, se tiver algum cego, ele está só ouvindo. Que a gente precisa conhecer a Amazônia, a gente precisa conhecer o Brasil. A malha viária é ruim, a malha aérea é ruim. Perfeito, é ruim, mas a gente tem que conhecer o Brasil. É muita riqueza, água doce, cultura, comida, a culinária de peixe, de tudo. Tudo é muito bom aqui. Então a gente precisa conhecer o Brasil. A COP precisava estar em Belém para mostrar essa riqueza que se tem. Teve pessoas lá que a gente encontrou e falava, você demorou quanto tempo? Demorei 2 dias de barco para chegar aqui. Caramba, velho. E assim, o cara super satisfeito. A gente às vezes passa 1 hora, 2 horas para chegar no local, a gente tá reclamando. O cara super feliz porque tava ali podendo falar. E detalhe, o gringo quer escutar, ele tinha que ver. Hoje já existe muito investimento, existe o Fundo da Amazônia, que os países fazem um aporte lá, e aí o Brasil, junto com os países, fazem vários projetos para poder fazer numa maneira, vamos dizer, de Estado. Mas, como a gente sabe, às vezes o setor público tem aquela questão burocrática, engessada. Então, o setor privado e o terceiro setor pode agir mais rápido, e tem muitas iniciativas que convergem nisso aí. Assim, você vê a gente, por exemplo, fazendo um comparativo aqui, você diz que Recife é a Veneza brasileira. Lá São Luís, São Luís no Maranhão, é uma ilha, né? É uma ilha gigantesca que tem 4 municípios. São Luís, Passo do Lumiar, Raposa é o nome do município, e São José do Ribamar. É uma ilha e tem uma bacia hidrográfica gigantesca. Você pensar, aí tem uma maré, e está muito perto da linha do Equador, né? Ali, e chove muito. Quanto mais você vai para cima, você vai chovendo. Eu até perguntei em Belém, eu disse, aqui, todo dia chove, porque aquela região é muita chuva, é muita umidade. E a gente não pensa nisso aí. E detalhe, dentro disso aí tem os municípios que são gigantescos. Tem hoje o município de Altamira, são 700 quilômetros de mata. Então tem muita coisa que a gente precisa entender do Brasil. O Brasil tem suas realidades. Eu conheço muito bem o Sul, conheço muito bem o Sudeste, conheço muito bem o Nordeste, conheço o Norte e conheço um pouco o Centro-Oeste. E assim, tem tantas riquezas que você não pode falar de um Brasil. São vários Brasis dentro do Brasil. E isso é muito rico. Quando eu falei lá que eu vivo num paraíso, você tá querendo no frio, quer ir pro Rio Grande do Sul. Quem pode, né? E vai pro Rio Grande do Sul, você tá no frio. Quem não vai aqui em Triunfo. É isso, quer dizer, quem não pode para Gravatar e Garanhuns, que é frio também aqui. Tem perto. Tem pertinho. Areia. Dia 20 eu tô indo lá em Areia também, aqui na Paraíba. Que é bem friozinho também, um lugar bom. Como é que... Vai, termina, por favor. E falando da COP, o grande legado todo mundo falou da COP, aquele problemático, mas a COP, ele foi o ponto de início. E por isso que eu digo que a COP precisava estar aqui. Porque a COP vai deixar um legado, porque mostrou às pessoas o que eram, mostrou às pessoas que precisam de investimento, mostrou para as pessoas como é o Brasil, que o Brasil de São Paulo é totalmente diferente do Brasil lá do Norte. Então, eu acho que houveram várias críticas, são pertinentes, mas a ida para lá foi extremamente necessária e importante, porque depois disso estão vindo várias grandes ações, às vezes só do município, às vezes do Estado, às vezes do Brasil e muitas vezes das organizações internacionais, que tem muito dinheiro lá fora. E eu escutei lá de um especialista, não vou falar o nome dele, ele disse assim, a Europa cresceu desmatando e poluindo. Lógico, isso não é uma verdade absoluta, e o Brasil tem que se manter preservado. Então, por isso que também a Europa investe muito não só a Europa, o mundo, né? Porque eu estou falando mais da Europa, mas por isso que o mundo está investindo aqui no Brasil, porque o pulmão
do Brasil está aqui. Eu não quero entrar no mérito de se está tendo o aquecimento, diminuindo, não. Mas a gente precisa preservar o que é nosso. A gente desmatou um bocado. Eu não sou daquela pessoa do contra que não pode desmatar. Não, eu acho que tem que haver um desmatamento, mas tem que haver uma consciência que se eu desmato um, eu tenho que plantar 2 ou 3. Porque mais na frente eu vou precisar também continuar fazendo. A gente precisa de madeira, a gente precisa para várias coisas. Eu estava pensando aqui, porque esses países são bem desenvolvidos e a maioria deles tem um número muito baixo de florestas naturais, né, nativas. O Brasil, se comparar com a França, não tem nem comparação no número de preservação ainda, assim, né? Aí eu tô falando e eu pensando como desenvolve e equaciona isso, porque querendo ou não, há uma necessidade de expansão, né, de construção, mas aí tem como equilibrar, né? Tem. Aí, assim, tem gente que fala um pouco do agro. Mas o agro está desmatando. Sim, mas aí a gente tem que ter a força do Estado e da gente e dizer assim, ó, desmata aqui, e hoje já existe, né? As leis, você tem que manter um pedaço da mata nativa, mas hoje por exemplo, quem só faz os madeireiros, é a profissão dele, mas aí ele tem que, acho que falta isso no Estado, dizer assim, olha, você desmatou, beleza, parte daqui vai para um fundo que vai ter que fazer um replantio. Sim. Porque se a gente está aqui, ó, isso aqui tem madeira, a gente tem madeira em todo canto, então a gente vai precisar de madeira, vai continuar precisando, mas a gente vai precisar fazer o que a gente não faz direito. Eu digo, não estou generalizando, mas o Brasil não faz direito, que é reflorestar. Sim. E às vezes tem queimadas que são propositais, mas quando a gente vai lá para muitos locais que tem um clima super seco, qualquer coisa realmente pode gerar uma queimada. Então, também não é muito difícil julgar, né? Isso foi proposital, isso foi acidental, isso foi realmente um fenômeno da natureza, porque é muito seco. Quando você está lá, a secura, você vai para Brasília, Centro-Oeste, o tempo seco deles lá é muito seco. Que a gente não sabe, que a gente está na umidade aqui em Recife, mas tem gente vendo em todo canto, então você não pode ser, eu acho que nem um radical demais do lado de lá, nem do lado de cá. Não pode também matar tudo, mas tem que replantar. Uhum. Você tem que fazer também a questão social, mas também tem que curtir. Então tudo eu acho que é o equilíbrio, né? Que o em inglês se diz o balance, o balanço. Ô professor, e como é que você equilibra na sua vida, a sua vida pessoal, a sua vida como empreendedor, empresário e a sua vida na parte social? Como é que tu administra isso tudo? Eu digo que eu tenho várias paixões, vários amores. Que minha esposa saiba que é a primeira, né? Tem que ser. Mas aí eu tenho a paixão do inglês, né? Eu tenho a paixão da educação inclusiva, eu tenho a paixão de empreender, de querer progredir, de querer fazer as coisas e construir o meu futuro. Eu tenho a paixão do social, de poder ajudar os outros, como a gente pode. E tudo na vida, você tem que ter, como eu falei, o equilíbrio. Você tem que saber se dividir. E ninguém é bom sozinho. Eu tenho uma equipe que me ajuda, tanto aqui como no Maranhão, como no escritório que eu tenho, como os professores que me ajudam a dar aula. Então você também tem que saber ser um bom líder. Um bom gestor. Gestor de pessoas ainda mais, né? A liderança às vezes é mais impositiva, pode não ser impositiva, e você gerir pessoas diferentes para vários tipos de projetos, e isso é desafiador, mas é super enriquecedor. Porque eu costumo dizer dentro da língua inglesa, quando você começa a ensinar o inglês, você está ensinando por uma coisa que você não sabe se vai dar certo. Mas quando você chega no final, que você viu o resultado, isso serve para academia, para muita coisa, né? Aí você, poxa, olha como valeu a pena essa questão do aprender, de dedicar tempo, fazer o esforço. O sacrifício, né? Tudo. A gente tem que ter abdicações, tem que ter foco. Né? Alguns, às vezes, hiperfoco, né? Como os atípicos têm, e assim... alguns já são brilhantes, né? A gente também tem que saber trabalhar com essas mentes brilhantes que tem. Isso não só dos atípicos, mas também dos típicos. Tem muita gente boa dentro do setor privado e público, muita gente boa. E aí, às vezes o Brasil perde esses talentos para fora.
Eu acho que esse ano, ou foi o ano passado, teve um número grande, não foi, de talentos, e no Brasil tava perdendo muito talento que tava indo para outros países, né? Eu vi que os Estados Unidos absorve quase 85% dessa mão de obra especializada ou inteligente que vai para lá. Hoje tem um tipo de visto específico, né? E eu não acabei não falando que eu, quando fui querer estudar esse ensino bilíngue, projeto bilíngue, que a gente pode falar um pouquinho, Sim. eu fui para o Canadá. O Canadá hoje não. O Canadá é referência em ensino bilíngue, porque até os 7 anos todos lá falam inglês e francês. Até os 7 anos. Eles fazem o 50-50, 50% do currículo em inglês, 50% do currículo em francês em todo o Canadá. Aí depois, quando entra no fundamental, entram com outro idioma, nos anos finais outro idioma, ele já sai poliglota. É por isso que eu digo, nas escolas eles aprendem mesmo, é escola normal. Como qualquer escola que vai ter aqui, lá eles aprendem, porque eles têm a questão também muito do professor dedicado. E às vezes aqui, não é falando mal da minha profissão, da minha carreira, dos meus colegas, mas às vezes o professor tem que ter 2, 3 vínculos. É a remuneração, né? Para poder correr e ser valorizado e poder dar dando um subsídio à família. Porque ele corre muito, não é porque ele quer não, é porque ele precisa. Ele precisa. Eu acho que ninguém ia querer estar dando tantas aulas como a gente vê. Eu tenho amigos professores que tem que estar saindo de uma escola para outra e passa o dia na rua, às vezes não dá nem tanta atenção em casa, mas é pela necessidade, né? De ter. Por exemplo, hoje quem paga melhor de estado o professor é o Mato Grosso, paga 13 mil reais, salário inicial. Aí o professor lá tem dedicação exclusiva. Aí depois você vê despontando. É valorização, o professor tem que ser valorizado com salário, mas também tem que ser valorizado dentro da sala de aula, tem que ser valorizado com um ambiente propício que ele possa dar aula. Existem hoje no Brasil escolas multisseriadas. O que é isso? É que vários alunos, dentro de uma mesma sala, aprendem conteúdos diferentes com o mesmo professor. Isso existe aqui em Pernambuco. Salas multisseriadas. Existe a realidade. Existe professor dando aula em escola de taipa, é a realidade. E aí como é que você vai ver? Quando a pessoa dorme, a pessoa come, a pessoa descansa, tudo reverbera. Graças a Deus hoje as crianças têm alimentação, mas se você não tem aquela questão, acho que você até me perguntou lá atrás, né? O que a gente faz para melhorar? A gente tem que ter mais ou menos uma unidade do que é preciso ser básico para todos aprenderem de uma forma não única, mas de uma forma salutar, né? Porque hoje a LDB diz que o professor tem liberdade de cátedra de fazer aquilo. Sim, ele pode usar uma metodologia ou outra, mas o importante é que é o aprendizado do aluno dentro daquilo que ele se propõe a fazer. E às vezes você encontra dentro de uma realidade de um município, eu não vou citar nomes aqui, mas tem município aqui que você sai, aqui em Pernambuco, que você sai do centro da cidade, você vai até a zona rural, você gasta 50 minutos. Aí o professor que mora ali, ele já sai desgastado para poder ir, geralmente vai com muita gente, chega cansado já, porque pegou um transporte difícil, uma estrada rural difícil, vai ter que dar aula, vai ter que terminar e voltar. Ele tá destruído. E detalhe, o professor, quando ele termina a aula, não termina. Ele vai ter que preparar a aula, corrigir a atividade. Tem uma série de coisas que ele tem que fazer. Tem essa jornada extra-sala, né? Muita gente acha que é só ali na sala. Não. Professor, eu quero fazer um bate-bola aqui com o senhor rapidinho. A gente falou teve um momento que a gente falou da leitura de vários livros, que nos Estados Unidos tem essa cultura de ler. Você certamente leu muitos livros, mas um livro que você leu e você gostou e recomendaria? Veja, o nome dele é em inglês, Outliers. Eu acho que é Fora de Série, que é aqui em português. O que é que ele passa uma mensagem muito positiva. Qual é essa mensagem que ele passa? Que qualquer pessoa que ele faça de 5 a 10 mil horas, ele é excelente naquilo que ele faz. Aí ele dá alguns exemplos, por um exemplo de Pelé. Aí ele fala da história do Pelé, né? O pai de Pelé era apaixonado por futebol e Pelé era muito bom em algumas coisas. Quando terminava o treino, ele ficava fazendo aquilo que ele não era bom.
Michael Jordan, tem um relato dele também, né? Que depois do treino ele ficava fazendo. Saque lá. E aí você diz, o Pelé era completo. Não, ele tornou. Aí ele fala isso. Aí ele fala também de Michael Phelps, que o cara é multicampeão mundial. O pai dele médico, ele tinha problema de ar, começou a nadar, aí passou de um treinador para o outro, de um treinador para o outro. Aí o que é que o livro diz? Se eu tiver 5.000 horas e você tiver 5.000 horas, o que é que diferencia eu e você? Porque em teoria a gente seria o mesmo, bom. Aí depende de você, depende do seu treinador, do feedback que ele dá para lhe melhorar. Então eu digo assim, qualquer um pode fazer qualquer coisa em qualquer área, que você pode ser muito bom naquilo. Agora você tem que se dedicar, se esforçar, e aquilo ali vai vir naturalmente. É o que a gente diz, eu vou geralmente para aquilo que eu gosto. E aí você vai e foca. Então ele fala que se você fizer entre 5 e 10 mil horas, você pode ser um físico nuclear, você pode ser um jogador, um astronauta, depende daquilo que você foca a fazer. Eu acho muito bom isso. Como é o nome do livro em português? Eu acho que é Fora de Série, Outliers, porque é Fora das Mentiras, é o nome em inglês, sabe que ele fala das mentiras. E um professor inesquecível? Palhinha, professor de português. Tenho vários professores, sim, mas ele me marcou muito, porque dentro daquele processo de ensino e aprendizagem, ele queria que todo mundo aprendesse ali, e ele não sossegava enquanto todos aprendiam dentro da sala, onde não existia nada de tecnologia. Então, ele faleceu, mas é um professor que me marcou muito, de português. E uma pessoa que te inspira? Minha mãe. Eu deduzi. Minha mãe é minha inspiradora, meu pai é meu herói. Tem muito sonho ainda? Tenho. Eu tenho um sonho de poder transmitir. O professor quer transmitir o pensamento, né? E que todos no Brasil sejam bons, possam aprender, ter condições, que a gente vive um Brasil muito desigual, e fazer um país melhor através da educação. Isso seria um legado que... Com certeza, um legado. Com certeza, um legado. Tem uma frase que diz, né, que só o seu pai e o seu professor vai querer ver você melhor que ele, né? Eu aprendi essa frase e disse, é mesmo, né? O pai quer ver o filho melhor que ele, e um professor também, porque aí ele vê ali que o trabalho foi bem feito, né, professor? Certeza. O legado da gente é que o outro aprenda e siga o seu caminho, seja muito bom naquilo que ele queira fazer. Professor, tem alguma coisa que eu sei que tem, muita coisa que a gente poderia ter falado, mas tem alguma coisa que o senhor quer deixar aí pro público que tá em casa, para quem tá assistindo? Eu digo assim, que cada um pode seguir o seu próprio sonho, seja focado, seja determinado. Eu acabei não falando do Canadá, que a gente acabou passando, mas eu também estudei no Canadá. E curta. Se tem algum jovem que ele pense assim, poxa, o que é que eu vou fazer? Eu digo assim, se você não tiver condições, trabalhe bastante como eu fiz, eu sou exemplo disso, trabalhe junto à grana. Eu não sei, vai para a Europa, passa 3 meses estudando aqui, trabalhando. Hoje a Irlanda permite estudar e trabalhar. Depois vai para outro canto, passa 3 meses estudando e trabalhando. Quando você voltar, você vai voltar... pode voltar sem muito dinheiro, mas você vai voltar com a cabeça mudada, porque você vai aprender 2, 3, 4 idiomas, você vai ver várias experiências. A gente conhece muito o Brasil, também vamos conhecer o Brasil. E como professor, eu digo o seguinte, que hoje, com certeza, aquele que não sabe idiomas, e falando o básico do básico, saber inglês não é nada demais, você está fora de todo local quando você vai para fora do mundo. Eu tive uma experiência na França, eu fui falar só inglês e eu tive que me virar no meu francês. Não falo francês, mas o mundo fala inglês e o inglês é a base de tudo, mas aprenda inglês, aprenda espanhol, que eu gostei, estou aprendendo mandarim. Então aprendam a aprender e esse aprendizado vá para frente e façam o que você goste, seja o que for, seja bom naquilo. As 10 mil horas estão aí, né? Corra atrás das suas 10 mil horas. Ô professor, um país aí, fora fora o Brasil, lógico, né? Desses aí, quais seriam que o senhor escolheria para viver? Hoje, Portugal. Portugal. Eu estou tendo minha nacionalidade. Portugal não é questão de língua, não, que Portugal é muito seguro. Tem as 4 estações bem definidas. Está do lado da Espanha, 40 minutos de voo, está na Espanha, é baratinho de ir, está na França.
O Velho Continente é muito rico. A história, né? Tudo ali respira a história, né? Eu tenho esse fascínio também. Você tá ali tudo pertinho, né? Você andou de carro, foi e voltou, então é muito fácil. Eu digo assim, eu iria para Portugal. Apesar que Portugal tá cheio de brasileiros, mas eu iria para Portugal. Me apaixonei por Portugal. Cara, muito obrigado. A gente tem que marcar mais e falar mais, porque tem muita coisa boa por aí. Para você que assistiu até agora, se gostou, deixa um like e um comentário positivo. Se não gostou, também pode deixar um xingamento. O importante é que você entre, né, faça uma interação aí e ajuda a gente a estar andando com esse canal. Valeu, até a próxima.